Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. Lembrando que você é convidado a participar conosco por meio do nosso telefone, que é o 6733492358, ou nos mandar uma mensagem no nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp é o 67993470532. Nos mande uma mensagem nos falando como está chegando o nosso programa até você. No programa de hoje nós vamos compreender um pouquinho mais, refletir e rezar sobre a pastoral da escuta. E o nosso convidado é o Padre José Carlos, da Congregação dos Religiosos Passionistas. Padre, muito bem-vindo ao programa Só o Amor Constrói. Boa tarde, uma alegria muito grande poder participar desse programa e estar com vocês nesse momento para falar de um tema que eu considero muito importante. Padre, o pessoal de casa gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre o senhor. O senhor poderia começar se apresentando? Sim, eu sou o Padre José Carlos Pereira, escrevo, a minha função entre tantas é de escritor, tenho aí quase 100 livros escritos, dentre eles o livro da Pastoral da Escuta, e também sou pároco, sou religioso de uma congregação, a Congregação Passionista. Atualmente sou pároco também, resido no momento na Arquidiocese de Cascavel, no Paraná, e tenho feito diversos trabalhos, dentre eles de assessorias em dioceses, paróquias, pelo Brasil afora. Penso que já passei aí em quase todas as dioceses do Brasil, praticamente todas, e muitas paróquias também, trabalhando diversos temas, inclusive o tema da Pastoral da Escuta, já estive em alguns lugares trabalhando também. Padre, dando início ao nosso bate-papo, o senhor poderia nos falar como nasceu a Pastoral da Escuta, como surgiu essa necessidade? A Pastoral da Escuta, ela nasceu de uma necessidade. Eu era pároco há uns 10 ou 15 anos, numa cidade do interior de São Paulo, e era uma cidade com uma demanda muito grande de pessoas que nos procuravam. Nós éramos em 3 padres, atendendo as pessoas, mas nós não dávamos conta de atender todas as pessoas. O expediente paroquial abria por volta das 8 horas e fechava às 17h30, e durante das 8 às 17h30 havia fila de pessoas querendo conversar com o padre. E fazendo um balanço, eu percebi que mais de 50% daquelas pessoas que nos procuravam não eram coisas que o padre poderia, só o padre poderia resolver. Não eram confissões, pedir aconselhamento, muitas pessoas queriam apenas alguém para ouvi-la. E, diante desta demanda, eu pensei, olha, por que nós não termos uma pastoral que possibilite escutar as pessoas com outras pessoas que não seja o padre, mas sim pessoas leigas, religiosos, religiosas, pessoas que iriam ouvir essas pessoas e depois fariam os devidos encaminhamentos para o padre naquilo que fosse da competência do padre. Então, nesse sentido, nasceu a Pastoral da Escuta, naquela paróquia do interior de São Paulo. Foi quando eu produzi este subsídio, a Pastoral da Escuta, porque sempre quando eu produzo um material, ele nasce antes de uma prática. Então, nós fizemos uma espécie de laboratório, deu certo, começamos a ouvir com um grupo de leigos preparados, e depois a demanda foi tão grande, e foi tão bom porque também para nós desafogou aquela grande demanda que a gente tinha de escutar as pessoas e coisas que outras pessoas poderiam ajudar também. Então, ela nasce nesse contexto de necessidade pastoral. Padre, e quais são os objetivos da Pastoral da Escuta? O objetivo da Pastoral da Escuta, como o próprio nome diz, é a escuta propriamente dita. Só que não é uma escuta psicológica, porque muitas pessoas podem confundir a escuta da psicanálise, da psicologia. A pastoral não tem essa finalidade, tanto é que não tem necessidade de as pessoas terem noções de psicologia para escutar as pessoas. Basta que ela tenha boa vontade, espiritualidade e saiba aconselhar. Então, o objetivo da Pastoral da Escuta é ouvir aquelas pessoas que têm necessidade de falar, mas que não tem ninguém para ouvi-las. E nós, padres, não damos conta de atender essa grande demanda que existe. Então, ela vem como uma pastoral que soma a outras pastorais
e, ao mesmo tempo, é uma ferramenta muito valiosa para os párocos, para vigários paroquiais, porque nós vamos ter uma equipe ouvindo as pessoas, mas o objetivo dela é, de fato, escutar para depois fazer encaminhamentos quando necessário. Porque em muitos casos não precisa nem de encaminhamento, só de ouvir a pessoa já sai satisfeita. Padre, e quais são os campos de ação da pastoral da escuta? O campo de ação da pastoral da escuta é o campo paroquial. Pode estar também em outras realidades, mas a proposta que eu faço nesse livro é que dentro do território pastoral, dentro do campo de pastoral de uma paróquia, ali exista essa pastoral. Então, o campo de ação dela é junto com as outras pastorais dentro de uma estrutura pastoral de uma paróquia. Ela vem para somar com outras pastorais também, mas o campo de ação dela é a paróquia, o território paroquial. Padre, já que o campo da pastoral da escuta é a paróquia, como ela pode ser implantada nas paróquias? Qual é o processo? Sim, é muito importante saber como ela pode ser implantada, porque, embora seja uma pastoral que não tenha grandes pretensões, mas tem algumas coisas que é necessário que se tenha, né? A primeira coisa é você prever, mapear aí um grupo de pessoas que tenham afinidade, que gostem de escutar, que gostam de acompanhar outras pessoas. Esse é o primeiro passo. Depois, oferecer formação para essas pessoas, dentro da linha que queremos dar à pastoral da escuta. A partir do momento em que nós temos uma equipe, vamos prepará-la, e quando ela estiver preparada, aí ela já pode começar a atuar. O tempo de preparação de uma equipe varia muito, depende da metodologia empregada, de como que vai ser utilizada as ferramentas de preparação, mas é importante que, para implantar a pastoral da escuta, tenha uma equipe preparada. Depois ela vai se ampliando. Padre, durante a pandemia, a pastoral da escuta ela foi muito procurada. Conto principalmente na experiência que tive aqui na paróquia a qual trabalho, em Campo Grande, onde a pastoral da escuta ficou sobre uma grande demanda. O que o senhor, na sua opinião, o que levou as pessoas a procurar a pastoral da escuta com mais frequência durante a pandemia? O fator principal é o fator do isolamento. Nós somos seres sociais, nós precisamos viver em sociedade, viver em comunidade. E a pandemia nos impôs um ritmo de vida que nós não estávamos acostumados. Ela impôs aí por quase 2 anos o isolamento. E diante desse isolamento, as pessoas começaram a surtar, a entrar em parafuso, assim que, poxa, eu não posso conversar com ninguém, eu não posso sair de casa. Aí aflorou-se com muito mais evidência a necessidade de escuta. Então, o período da pandemia foi um período de muita busca para a pastoral da escuta. Paróquias que eu conheço que tinham a pastoral da escuta passou a fazer atendimento online, obviamente, que não podia ser presencial. Isso foi muito importante. Em outras paróquias também se consolidou a pastoral da escuta nessa ocasião da pandemia, porque como estava tudo parado praticamente, mas a escuta continuava online, formou-se um grupo muito sólido de pessoas ouvindo outras pessoas remotamente. Isso foi assim, o legado da pandemia, esse período deixou também essa experiência. Quem soube aproveitar esse período de grandes buscas para a escuta, consolidou a pastoral da escuta na sua comunidade, aproveitando esse momento de isolamento, esse momento em que as pessoas estavam carentes de conversa, de partilhar, de falar com outras pessoas. Padre, na sua opinião, qual as principais dificuldades enfrentadas pela pastoral da escuta nos nossos dias de hoje? As principais dificuldades que eu vejo ainda é encontrar pessoas que perseverem na pastoral da escuta. Eu já tive essa experiência, eu estou falando de experiências práticas. Às vezes a pessoa começa assim com bastante ânimo e de repente ela se desencanta, ela acha que é uma coisa e depois ela começa a atuar, ela percebe que é de uma outra forma
e aí acaba se desmotivando. Então, o elemento da desmotivação é um elemento bastante marcante dentro da pastoral da escuta. É claro que isso existe também em outras pastorais, mas ele se mostra muito latente na pastoral da escuta. Depois, encontrar pessoas dispostas. Hoje nós vivemos numa realidade em que, isso em todas as pastorais, nós temos dificuldade de encontrar voluntários, pessoas que gostem desse trabalho, pessoas que se disponham de um tempo livre para esse trabalho, porque nós podemos encontrar pessoas que gostam, mas não têm tempo, outras que têm tempo, mas não gostam. Até você conciliar pessoas que gostam, têm tempo, têm possibilidade, aí a coisa começa a ficar muito seletiva. Então, recursos humanos ainda é um desafio na pastoral da escuta. Não é uma pastoral fácil de encontrar agentes de pastoral. Isso eu digo para você com conhecimento de causa. Todos os lugares que eu passei, nós tivemos dificuldade de ter uma equipe mais ampliada como a gente queria. Tivemos grupos muito bons, mas tivemos também pessoas assim com certa dificuldade de encontrar pessoas. Padre, como é a formação e preparação dos novos membros da pastoral da escuta? A formação deve ser feita com um roteiro, né? E aí eu sugiro esse subsídio aqui, que é o livro da Pastoral da Escuta, porque aqui eu já apresento um roteiro para a formação dos agentes, né? Tem 1 ou 2 capítulos que ele é dedicado só à formação dos agentes da Pastoral da Escuta. Então a primeira coisa é ter um itinerário, né? É você saber de onde você está partindo e para onde você está indo. O que nós queremos com a Pastoral da Escuta? E aí, em cima dessa realidade, de saber de onde partir, para onde ir, construir um itinerário formativo. Esse itinerário formativo é muito importante. Esse aqui é uma sugestão, mas não basta, obviamente, porque vai depender muito da realidade de cada paróquia. E aí, a partir desse, construir um itinerário de acordo com a realidade da paróquia que está implantando a Pastoral da Escuta. Essa é a minha sugestão. Padre, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo. Voltamos no próximo bloco ainda com o nosso bate-papo, para que o senhor nos apresente um pouquinho mais sobre esta obra de caridade dentro da igreja, que é a Pastoral da Escuta. E você de casa, continue conosco. Nós voltamos daqui a pouquinho, refletindo, rezando e meditando sobre esta obra de caridade, que é a Pastoral da Escuta. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. Lembrando que a obra da Milícia da Imaculada nasceu no coração de Deus e através de São Maximiliano Maria Kolbe tomou forma. E depois de 100 anos estamos aqui. E você faz parte dessa história. E ao mesmo tempo também você é convidado a se juntar ao exército da Milícia da Imaculada, ser um soldado do Evangelho, levando a boa nova a todas as criaturas. Faça seu cadastro como milite evangelizador, ligando para a TV Imaculada. Nosso telefone é o 673349-2358 ou 673349-1015. Venha fazer parte desta família consagrada. No programa de hoje, Só o Amor Constrói, nós estamos refletindo, conhecendo, rezando, meditando sobre a Pastoral da Escuta. Comigo, para um bate-papo, o padre que está conosco, nos ajudando, Padre José Carlos Pereira, que está nos ajudando e apresentando para nós a sua obra, o livro que traz um subsídio sobre a Pastoral da Escuta, a qual todos nós somos convidados a conhecer um pouquinho mais. Padre, dando continuidade ao nosso bate-papo, o senhor poderia nos falar um pouquinho como é trabalhada a ética na escuta dentro da Pastoral da Escuta? Esse é um ponto muito importante. Eu penso que é um dos aspectos que, na hora da formação da pastoral, deve ser dada muita ênfase neste tópico, que é a questão da ética. A ética é aquele comportamento em que você não vai levar adiante aquilo que você ouve de outras pessoas, exceto se ela permitir e se ela precisar de ajuda de terceiros.
Mas o primeiro passo é uma escuta sigilosa. Não é confissão, mas é uma questão de respeito com a pessoa. Tanto que no início da conversa, no início da escuta, deixar a pessoa bem à vontade, dizendo para ela o que você partilhar aqui, o que você conversar aqui, vai ficar só entre nós. E se precisar de ajuda e você permitir, a gente leva adiante, mas sempre com a autorização da pessoa que está ouvindo. Então, a ética é um comportamento fundamental dentro da pastoral da escuta, porque muita gente gosta de escutar, mas no âmbito de fofoca, de querer saber da vida alheia. Eu conheço pessoas que ficam muito curiosas para saber o que é que o padre escuta em confissões, mas a título de curiosidade, de bisbilhotar a vida alheia, não para ajudar. Esse tipo de pessoa não serve para a pastoral da escuta. Então, por isso, no itinerário formativo, no cronograma de formação, tem que ter ali uma parte dedicada à ética. O que é ética, como proceder na pastoral da escuta, com uma postura ética, de modo que as pessoas sintam que ali tem alguém de confiança escutando-a. Padre, além da postura, da ética, né, dessa ética com aquela pessoa que está partilhando conosco as suas dificuldades, como também suas alegrias, quais são as outras posturas de um agente da escuta deve ter, além dessa qual nós estamos falando, que é a ética? A postura também que vem ajudar e também é muito valiosa é a postura do desejo de ajuda a outra pessoa, aquela pessoa que está sendo ouvida. Naquele momento, quem escuta é todo ouvido para aquela pessoa e com um desejo profundo de poder ajudá-la. Ajudar primeiramente escutando-a e se aquilo que ela escutou necessite de encaminhamentos, junto com ela fazer esse encaminhamento. Mas a postura é uma postura de acolhimento. Podemos grifar essa palavra, além da ética, a postura de acolhimento. Se a pessoa que escuta não for uma pessoa acolhedora, se ela não tiver uma postura de acolhimento, vai ficar muito difícil um trabalho na pastoral da escuta. Aliás, a pastoral da escuta não vai dar frutos, porque o acolhimento é a chave fundamental dentro dessa pastoral. As pessoas que procuram a igreja, membros da igreja, para partilhar de algo que lhe é muito caro, ela quer encontrar alguém ali que a acolha, alguém de confiança, alguém que de fato possa ouvi-la e ajudá-la. Então, nesse sentido, o acolhimento é uma postura indispensável. Padre, para ser um agente da pastoral da escuta, existe algum requisito ou não existe requisito nenhum? Você pode repetir a pergunta? O som está bem baixo e eu não entendi. Claro, padre. Padre, para ser um agente da pastoral da escuta, existe algum requisito? O senhor conseguiu me ouvir, padre? Não estou conseguindo ouvir, acho que está tendo alguma... eu vou insistir com você de novo para você repetir, porque eu perdi aí. Tá, eu vou de novo ver se o senhor consegue me escutar. Para ser um agente da pastoral da escuta, existe algum requisito? Essa outra palavra última que eu não entendi, o que é? Do agente? Existe algum requisito para ser um membro da pastoral da escuta? Subsídio, você disse? Requisito, padre. Requisito, desculpa, era essa palavra que estava impedindo eu de entender o contexto todo da pergunta. Então, os requisitos, né, até eu já pontuei alguns deles aí, a questão da ética, a questão do acolhimento, da boa vontade, que as pessoas tenham disponibilidade, que sejam pessoas confiáveis, pessoa que você pode dizer, olha, não tem perigo de deixar uma pastoral tão delicada como essa na mão destas pessoas, porque são pessoas confiáveis. Então, o requisito... Padre, consegue me escutar? Estamos com pequena dificuldade na nossa conexão. Vamos tentar mais um pouquinho com o padre, ver se... Padre, consegue me escutar agora? Estou te ouvindo. Padre, durante a sua fala, travou um pouquinho. O senhor pode repetir, por gentileza? Repete, porque não ficou claro ainda. Durante a sua fala, travou. O senhor pode repetir novamente sobre a questão dos requisitos?
Ah, tá. Sim, claro. Bom, a ética, como nós falamos, o acolhimento, a confiabilidade, a disponibilidade, acolhimento que eu já disse, são esses pontos aí que são importantes para você traçar o perfil de uma pessoa que tem perfil para a pastoral da escuta. Ela precisa ter esses requisitos. Esses são importantes. E Padre, claro, continue. seja uma pessoa católica, obviamente, né? Porque às vezes a pessoa tem tudo isso, mas ela é de uma outra denominação religiosa, ou ela não tem frequência na igreja. Aí tem uma série de outros requisitos complementares, lógico, que são óbvios, né? Mas às vezes a pessoa é muito acolhedora, mas ela é de uma outra denominação religiosa. Então, não tem como aconselhar dentro da igreja com o objetivo da pastoral se ela não professa a fé católica. Isso também é importante. Padre, e quais são os benefícios de uma paróquia ou comunidade que adere à pastoral da escuta? Os benefícios são muitos, viu? Eu costumo dizer dos benefícios que nós já colhemos em paróquias que nós tínhamos e aqui atualmente nós temos também a pastoral da escuta, esse de você poder atender mais as pessoas. Porque uma das reclamações que muita gente faz em nossas paróquias é que elas não são atendidas como deveria, né? Não tem acolhimento. É muito comum, eu conheço aí muitas paróquias e eu vejo que há muita essa reclamação das pessoas não se sentirem acolhidas, até porque o padre vive numa vida muito corrida, não tem outras pessoas que ajudem. Então, um dos benefícios que a pastoral da escuta traz é o benefício do acolhimento, de uma paróquia acolhedora, de uma paróquia que, de fato, está na linha daquilo que o Papa Francisco tem indicado, né, de uma igreja em estado permanente de missão. A missão começa com a escuta. A escuta é algo muito delicado e muito difícil. A gente gosta muito mais de falar, mas para ouvir outras pessoas, não são todos que têm essa disponibilidade. Então, uma vez que temos a pastoral da escuta, ela é acompanhada, as pessoas são preparadas, a gente colhe muitos benefícios no âmbito pastoral, mas sobretudo no âmbito de acolhimento, no âmbito da missão. Muitas pessoas que foram acolhidas pela pastoral da escuta se tornaram pessoas muito envolvidas na igreja. Temos também essas experiências. Elas se sentiram acolhidas, amadas, e de um gesto de gratificação com a igreja, elas passaram a participar assim com muito mais assiduidade, tornando assim pessoas muito assíduas na comunidade. Esse também é um outro resultado que a pastoral da escuta traz, dentre tantos outros que a gente vai percebendo aí no decorrer do exercício do trabalho. Padre, já estamos quase chegando ao final do nosso bate-papo. Eu gostaria de pedir que o senhor deixasse uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo, reforçando um pouquinho da importância da pastoral da escuta, tanto para os membros, ou seja, para as pessoas que fazem parte, os conselheiros, não sei se essa é a palavra certa, como também para as pessoas que são atendidas. A mensagem que eu deixo é que nós possamos trabalhar em nós a dimensão da escuta. É algo que, se for trabalhado, qualquer pessoa, a grande maioria das pessoas tem possibilidade de prestar grandes serviços à igreja, grandes no sentido da qualidade dele, né? De poder resgatar vidas. Então, a mensagem que eu deixo é que possamos trabalhar a escuta na nossa vida, escutar mais e falar menos, poder estar atento ao que o outro fala, estar atento às suas necessidades e procurar ajudá-lo. Isso é algo fundamental. Eu deixo isso como mensagem a todas as pessoas, indistintamente, mesmo que elas não estejam atuando na pastoral da escuta, mas vai te fazer bem na sua família, vai te fazer bem na sua comunidade, vai te fazer bem na paróquia, na pastoral que você atua, enfim, para a sua vida. Se você é uma pessoa que escuta, que sabe escutar, você vai ajudar muita gente. Padre, muito obrigado pela sua disponibilidade, a sua participação aqui no programa Só o Amor Constrói. Foi de grande conhecimento e de grande valia a sua participação aqui conosco. Eu que agradeço essa oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a pastoral da escuta, que ainda é tão pouco conhecida, embora já tenha alguns anos na igreja, ela não é muito conhecida.
Então, essa oportunidade que vocês estão dando aí para divulgar a Pastoral da Escuta é um serviço muito valioso à igreja. Muito obrigado por essa oportunidade e um abraço a todos, que Deus abençoe a todos que estão acompanhando aí o programa que só o amor constrói e também acompanhando a TV Imaculada. Muito obrigado mais uma vez, padre.